Boa noite, sejam bem-vindos ao evento do Traje Cômico, um olhar sobre o país da Copa e dos protestos. Aqui do meu lado esquerdo o autor, Diogo Salles, aqui do meu lado direito, Batistão, nosso convidado também, que a gente vai fazer o debate aqui. Eu sou o Júlio Daio Borges, do Digestivo Cultural, e, enfim, a gente vai fazer perguntas para o Diogo, obviamente, para o Batistão, e a gente vai abrir espaço para perguntas de vocês, à parte, se vocês quiserem fazer comentários, vai ter um microfone que vai ficar à disposição da plateia. Quem quiser fazer perguntas é só levantar a mão. E vamos começar, então, por jornalismo. Eu queria que cada um falasse... Seria legal vocês falarem, acho que, como é que vocês se conheceram também, falar um pouco da convivência na redação do Estadão e o dia a dia de quem trabalha com arte e ilustração, que é a área de vocês. Bom, primeiro de tudo, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Umas caras conhecidas aqui. Já estou até esperando algumas perguntas já. Mas, respondendo a sua pergunta, primeiro eu queria até dizer que é uma honra ter vocês aqui do meu lado para debater, e o Batistão, que escreveu o prefácio para mim do livro, um olhar, né, sobre a charge, ele que é um especialista na caricatura, que é uma arte um pouco diferente, nós ainda vamos falar um pouco disso, e a convivência na redação era muito boa, porque eu cheguei na redação do Estadão, eu ficava no mesão dos editores, e ficava próximo de como acontecia o fechamento da primeira página, que é uma coisa muito diferente. Eu fiquei uns 6 meses lá. Pouco depois eu fui para a arte, aí foi ali que eu sentei ao lado do Batistão, do Carlinhos e de outros ilustradores que são do Estadão, o Marcos Miller e o Farrell, que ainda estão lá. E aprendi um pouco mais também, aprendi muito com eles, porque a gente percebe também até que os métodos são completamente diferentes, né? Eu imaginava que o Batistão fazia de um jeito e ele me mostrou que ele faz de outro. Então, assim, foi um privilégio poder aproveitar tudo isso lá. E foram, dos 5 anos que eu fiquei lá, todos foi um período muito, muito rico, culturalmente e profissionalmente também. E o Batistão, que ficou lá mais de 20 anos, eu não sei, ele vai falar um pouco melhor disso agora, deve ter visto, imagina quantas pessoas não passaram ali pela redação que ele não viu entrando e saindo ali, porque a redação é coisa de 6 meses, ela já está completamente diferente, né? E o pessoal lá da arte era um pouco mais unido, porque as pessoas tendem a ficar um pouco mais de tempo lá, né? Então, dos 5 anos que eu fiquei lá, foi o que eu pude observar. Bom, boa noite. Falar do prazer de ter recebido esse convite do Diogo. O Diogo é um grande amigo que eu fiz no jornal. Eu já conhecia o Diogo antes da gente se cruzar em salões de humor e tal, né? Nós somos colegas de profissão. E aí o Diogo foi trabalhar no Jornal da Tarde, quando o Jornal da Tarde já estava em sinergia, como se dizia lá na redação, com o Estadão. Então, as equipes de arte dos 2 jornais foram unificadas, né? Então, a gente trabalhava junto, o Diogo sentava do meu lado, né? E o Diogo ficou 5 anos lá, né? Eu fiquei 22 na redação. E eu acho que eu saí de lá faz um pouco mais de 1 ano, e eu acho que o que eu sinto mais falta de lá talvez seja a convivência mesmo, né? Porque eu continuo colaborando com o Estadão, de casa, trabalho em casa agora, né? Mas o legal era estar lá dentro e ter essa troca de ideias, troca de experiências, entendeu? O que o Diogo falou de aprender é verdade. Eu aprendi muito lá, com todo mundo que passou por lá. Aprendi com o Diogo, aprendi com o Carlinhos, nem se fala, porque foram 22 anos de convivência, né? Que é o colega que sentava perto da gente. E, em especial, trabalhar com o Diogo foi muito legal, porque a gente tem mais ou menos, se não a mesma visão das coisas, mas eu acho que é parecido, e a gente tem uns temas que a gente gosta de debater, né?
A gente falava muito, principalmente de futebol, política. Futebol, política e música. Basicamente, né? E eu repercutia todas as fofocas da política do dia. Eu acho até que eu sou responsável pela sua desilusão com a política, porque eu atualizava todas as canalices do dia. Talvez o responsável maior seja o PT, em segundo lugar você. Né? Mas era um respiro também, né, do trabalho diário, de você ter que produzir, matar o leão por dia e tal. Esse negócio da gente ter essas conversas paralelas ao trabalho era muito legal, né? Eu acho que a gente ganha, trabalhando em casa, a gente ganha de um lado e perde do outro. A gente ganha de não ter que ficar dando plantão, pegando trânsito, essas coisas todas, mas a gente perde exatamente nisso, nessa troca de impressões sobre as coisas que a gente debatia todos os dias. Então, eu acho que é o que a gente perde nisso daí. O que mais perde é isso. Então, aproveitando o gancho aí da convivência de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco do como é que vocês estão vendo o enxugamento das redações, né, até porque vocês passaram por isso na pele, e a crise no jornalismo. Olha, a crise no jornalismo é um tema muito recorrente no teu digestivo cultural. Também, mas como eu não sou... E você eu estou aqui de mediador... Você estava querendo debater esse tema em 2005, só que ele só foi acontecer de verdade em 2012, na verdade. A partir de 2011 que a coisa ficou feia. E acontece mesmo. Esse enxugamento é uma coisa que veio para ficar por um tempo, aí até que o jornalismo possa se reciclar e encontrar um novo modelo. Eu acho que acreditou-se por um tempo, acho que ingenuamente até, de que os blogs substituiriam os jornais. Eu acho que em alguns assuntos isso pode ser verdade. Por exemplo, se você faz um blog sobre uma banda de rock, por exemplo, e você tem contato com o fã-clube, você está muito mais atualizado do que os jornais sobre esse assunto. Agora, no caso do jornalismo político, investigativo, de assuntos de interesse público, já está numa rua sem saída, porque isso requer dinheiro, isso daí requer investimento. A pauta, tem as pautas mais relevantes, elas têm um investimento e isso custa dinheiro, não tem jeito. Não pode ser feita por aventureiros, digamos assim. Então, eu não sei o que o Batistão pensa disso, mas eu acho que para nós mudou do ponto de vista de que a gente trabalha de casa agora e não direto da redação, né? No jornal tinha uma instituição muito conhecida dos jornalistas, chama Passaralho, que, na verdade, é o nome feio dos cortes que acontecem no jornal periodicamente, né? No Estadão tinha pelo menos um grande corte por ano. Né? O que eu me lembro é que, depois da eleição de 2010, a cada 3 meses tinha um passaralho. Até 2012, o fim do JT, foi assim, a cada 3, 4 meses sempre tinha um. Mas assim, eu entrei lá em 91, então eu fui acompanhando, eu posso dizer que eu fui um sobrevivente durante muito tempo até eu ser atingido. Né? Sabia que uma hora eu ia ser atingido. Mas assim, o que a gente via era que tinha os cortes, depois eles iam repondo. A redação não mudava muito de tamanho, entendeu? Tinha aquele enxugamento e depois as pessoas eram repostas, a gente via muita gente sair e voltar depois de 2 meses outra vez, entendeu? Mas de uns anos para cá o que foi acontecendo é que os cargos foram sendo extintos mesmo, as pessoas eram mandadas embora e não eram repostas. E quem ficava acumulava funções. Acumulava a função, E daí a gente foi vendo, né, com os próprios olhos, a redação diminuir, né, porque era assim, no Estadão, são 2 grandes redações, de um lado era o Estadão, do outro lado era o JT. Aí foi diminuindo, sobrando mesa. Aí acabou o JT, né, em 2012. E o Estadão também foi sendo enxugado, quer dizer, chegou num ponto que a redação do Estadão não ocupa um dos lados inteiro. Que aí puseram a Agência Estado junto e tal. É um negócio assustador. E assim, faz 1 ano que eu não vou lá na redação, mas já me disseram que o negócio está desolador, assim, corredores vazios, né?
Eu falo do Estadão porque a gente conviveu lá, mas eu acredito que seja um fenômeno da mídia impressa mesmo, né? Não sei outros tipos de mídia, mas a mídia impressa especificamente, e a gente não sabe até que ponto a internet é a única culpada disso, né? Eu acho que também tem o caso do Estadão acabou sendo mais grave, no sentido de que é mais emblemático, porque não tem, por exemplo, o Globo não sofreu tanto, porque tem a TV Globo no grupo, né? A Folha tem o UOL, tem a Datafolha, tem outras, e o grupo, o Estado, não tinha tantas alternativas, exatamente. Então, e talvez a entrada na internet tenha sido um pouco tardia. Demorou demais para acontecer. Mas e é uma pena, porque assim, ali era um lugar muito bom de trabalhar, né? Não sei como está agora para o pessoal que ficou, né? Mas eu acho que a tendência, eu espero que isso se reverta. Inclusive eu saí de lá falando isso na mensagem que eu deixei lá, que eu esperava sinceramente que eles se recuperassem, porque aquilo é uma instituição, né, cara? Então, eu queria passar para um assunto mais light. Vocês falarem um pouco das diferenças entre charge e caricatura. Bom, a diferença, basicamente, é que a caricatura ela é o retrato bem-humorado. E esse, inclusive, é o gancho do Batistão no prefácio do livro. E a charge ela é uma ilustração sobre o tema político do dia. Então, assim, as pessoas, às vezes, ela quer uma caricatura dela, ela chega e fala, faz a minha charge. Então, o tempo inteiro acontece isso, né? Faz a minha foto, às vezes, já até falaram isso uma vez. Pro leigo, né? O leigo não tem a obrigação de saber essa diferença, sim, mas muitos jornalistas na redação não sabiam essa diferença, né? Que aí é um pouco mais sério, né? E tem um terceiro elemento do negócio, que é o cartoon, que se parece muito com a charge e as pessoas tendem a confundir também, né? O que eu acho que aconteceu também é que a caricatura ela ganhou uma relevância muito grande na mídia, e a charge ela continua relevante. Só que eu acho que perdeu muito espaço. Perdeu muito espaço. Eu acho que o auge dela foi realmente durante a época do Pasquim, porque ela era até usada como um instrumento de oposição ao governo e tudo. Mas eu acho que, inclusive, nos salões de humor, você pode até notar isso, a caricatura ela é a categoria mais visada pelos artistas. E acabou sendo a mais importante entre os profissionais da área. Enquanto que a charge acaba sendo meio que uma extensão do trabalho. Assim. Que charge você vê dessa forma? Charge exige de quem está fazendo um certo grau de informação, de cultura política, principalmente, né? Você falando de charge política. E a charge era muito evidente e tinha muito espaço durante a ditadura, porque o inimigo era muito conhecido, era comum a todos e tal. E depois esse inimigo ficou diluído, né? A coisa ficou meio nebulosa, né? Então acho que muita gente perdeu o gancho, perdeu quem atacar, ficou meio perdido sem saber quem era o inimigo de fato, né? E depois todo mundo ficou aliado de todo mundo, então como é que você vai atacar? E em tese não existe charge a favor, né? Então. Exato. O que eu acho que é uma grande diferença, até inclusive de método de trabalho, é que você, como caricaturista, a tua pesquisa ela é fotográfica. E a minha pesquisa ela é de noticiário mesmo. E nesses últimos tempos agora, não só do noticiário, dos blogs, dos jornais, mas também das redes sociais, para você saber o que está relevante nas redes sociais. Então isso acaba pautando também o trabalho do chargista. Muito louco, porque as redes sociais elas pautam a mídia e pautam os artistas também. Então, no caso da caricatura, não, porque é a pesquisa das feições da pessoa, né? O humor está ali nas feições. Então, eu acho que essa é a diferença maior. Diogo, aproveitando, queria que você contasse como é que foi a gestão aí do livro, desde o blog até chegar no formato impresso. Como é que foi, como começou a ideia, enfim, a questão dos protestos, como é que você fechou tudo?
vou até radicalizar no sentido de que eu não tenho certeza se esse livro sairia se não tivesse tido os protestos, porque eles foram o gancho do livro, na verdade. Eu só enxergo um livro da maneira para poder lançar com um gancho, né? E no caso aqui foram os protestos, porque o que as pessoas estavam falando na rua, para quem esteve na rua em 2013, eu observei muito isso, e o que me levou a crer que valia um livro é que o que as pessoas estavam falando na rua e nas redes sociais eram todos temas que eu já tinha feito charge a respeito no jornal. O Batistão, inclusive, estava ali do lado, viu a maioria, ou quase todas, as charges, ele deve ter tido a mesma impressão. Então, eu acho que os protestos, que foram como gancho, e tinha algumas coisas particulares do livro que eu acho que rendiam também bastante para as pessoas conhecerem um pouquinho da parte do trabalho. Por exemplo, as minhas discussões com o Maluf no Twitter, por exemplo, que ficaram divertiram bastante lá o pessoal no Twitter, as respostas do Maluf, né? E inclusive confirmado com a assessoria de que era ele mesmo escrevendo, não era o Laranjeira, era ele mesmo. Dava até para ouvir ele falando ali no Twitter. Meu querido Diogo! Dá uns exemplos aí. Meu chargista favorito, nunca precisei de não sei o que para me defender. Sou casado com a mesma mulher há 50 anos. Aquelas coisas típicas do Maluf, né? Então tinha toda essa história, e o JT tinha uma história antiga com o Maluf também, do nariz do Maluf atravessado na página. Quer dizer, eu já vinha, e eu trouxe o nariz do Maluf de volta, quer dizer, tinha um contexto histórico bacana, e várias charges de 2, 3 anos atrás, valendo hoje ainda, o que é mais impressionante, porque assim, você pode até mudar os personagens, mas o contexto ali é exatamente o mesmo. Quem vai fazer acordo com quem vai vender tempo de TV para quem. Então, muda muito. Por exemplo, eu fiz um apanhado das charges da eleição de 2010 e, pelo caminhar aqui desse período pré-eleitoral, eu estou vendo que você pode republicar, o que eu vou tirar, a caricatura do Serra, é colocar do Aécio ali, que parece que vai ser a mesma coisa, né? Então, eu não estou vendo muita diferença até agora, os personagens. Então, lembrando que quem tiver perguntas é só levantar a mão, que a gente leva o microfone. Continuando na política, por que vocês acham que o debate ficou tão polarizado de uns tempos para cá, e se o negócio das redes sociais acaba ajudando nessa radicalização toda? Olha, eu acho que a gente está vivendo uns tempos de uma sociedade paranoica mesmo. E o que eu acho é que, por exemplo, tem alguns exemplos recentes sobre isso. A Globo lança uma novela, a Geração Brasil, e ela usa a letra como número, que é uma coisa que está bastante na moda agora, né? E o Nassif, ele enxergou que o 4 e o S ali era uma propaganda escancarada do PSDB. Por outro lado, você vê o Rodrigo Constantino no blog da Veja, ele pega o logo da Copa do Mundo e ele fala assim, o que esse vermelho está fazendo aí, porque ele não combina. Isso é propaganda do PT. E a mão que segura a taça ali, ele viu como um L, que era uma coisa de Lula, com certeza que o Lula ia voltar e tudo. Então, assim, esse pessoal é bem criativo mesmo. Então, assim, esses caras e esses blogueiros são os que têm mais acesso, são os mais acessados na internet. E a paranoia dessas pessoas reflete em quem está lendo e repercute nas redes sociais. Então, a rede social ela é só uma repercussão. Esses blogueiros eles são os multiplicadores do ódio, na verdade. Essa propaganda que a gente vê, anti-PT, anti-PSDB, anti-isso, anti-aquilo. Então, uma coisa alimenta a outra, né? Aí fica cada vez mais radical, cada vez mais agressivo, né? Violento. Exatamente. E você, Batistão, como é que você vê isso aí?
Eu acho que o que já acontecia na política, que é a polarização entre o PT e o PSDB, que vem desde o governo Fernando Henrique, né, desde a eleição do Fernando Henrique, ela foi amplificada e multiplicada com a internet, com o advento dos blogs, e principalmente das redes sociais, né? Virou um campo assim muito fértil para radicalização nos dois extremos, e o pessoal usa muito essa expressão de fla-flu, virou um fla-flu mesmo, né? Não tem meio termo, não tem opção. Se você se você identifica você faz uma crítica, você já vira propagandista do outro lado. Exatamente. Se você identifica um ponto positivo de um lado, você é execrado pelo outro, da mesma forma como se você critica um lado, você é execrado pelo outro, né? E parece que as pessoas pararam de pensar, eu acho, entendeu? Eu só vejo gente ou radical na defesa ou radical no ataque, não tem um meio termo. Eu acho que, pegando um pouco o gancho do que você está falando, eu acho que tem... vocês podem reparar, inclusive, vocês vão ver muito isso nessa próxima eleição, de que sempre as pessoas estão falando contra o outro lado. Elas nunca estão falando a favor do lado que elas consideram o melhor. Podem reparar, é sempre assim. As últimas campanhas foram assim e essa vai ser pior ainda. E os dois lados são tão parecidos, né, Diogo? Quanto mais eles fazem isso, mais eles se parecem, né? E são crias da mesma costela, né? Assim, Isso sem falar dos blogs que são os parasitas da notícia, porque eles repercutem a notícia que favorece que é só do interesse deles. Eu cansei de ver charge minha satirizando o PSDB em blogs de petistas e vice-versa. E alguns deles não só não dão crédito, como às vezes modificam o contexto da charge. Então, assim, é uma coisa assim, é panfleto apócrifo mesmo. É golpe baixo, né? É panfleto apócrifo. O que tinha os panfletos apócrifos antigamente são os blogs hoje. É o mesmo papel. E como é que vocês acham que a charge pode ajudar a acalmar esses ânimos aí? Eu não digo acalmar, mas eu acho que... Assim, eu costumo citar o Milor nessa hora, porque Milor ele gostava de dizer uma coisa interessante, que em vez de responder perguntas, nós devemos perguntar respostas. Então, a charge é isso, ela traz o questionamento para esses fatos que as pessoas dizem que são verdades inquestionáveis. Ela tem que provocar reflexão, né? Provocar reflexão e colocar essas certezas em dúvida. Então, sim, exatamente. Você tem que colocar a dúvida na cabeça das pessoas. Ela acredita radicalmente naquilo, mas a charge ela coloca uma pulga atrás da orelha da pessoa. Eu acho que questionar tanto um lado quanto o outro, né? Porque eu acho que o chargista não deve tomar partido nessa história, né? Eu vejo no seguinte, os maiores chargistas, pelo menos os que viraram referência, sempre eles nunca tiveram pudor nenhum de criticar quem quer que fosse. Porque tem chargistas que aderem a B ou C, isso daí é inerente, assim, tem mesmo. Agora, os grandes, de verdade, os mais importantes, eles nunca fizeram concessão nenhuma. Então, assim, da maneira que eu enxergo, tem que ser dessa maneira. Então, eu queria aproveitar o tema dos protestos, voltar um pouco e... O que aconteceu, na opinião de vocês, que os protestos não vieram tão fortes agora na Copa, que foram tão anunciados e tal, e não vai ter Copa, não sei o quê, e de repente o negócio deu uma amainada. E como é que vocês estão vendo isso? Olha, eu acho assim, eu acho que a imprensa foi realmente alarmista na questão da Copa. Aconteceu que teve Copa, né? Não. A Copa começou bem, aí o pessoal deu uma... A Copa ia acontecer de qualquer maneira. A forma como ela ia acontecer é que ninguém sabia explicar muito bem o que seria. Só que eu acho que ela foi, sim, alarmista em relação à Copa, porque ela deu muito espaço para líder de movimentos sociais, e esses caras estavam com um discurso radical de que ia para a rua, ia quebrar, ia arrebentar e tudo. E isso acabou freando um pouco o comércio e até o turismo interno, inclusive, do brasileiro. Tem muita gente que poderia... Dizem que os aeroportos agora não tiveram essa superlotação que previram, porque muita gente que poderia mudar a passagem
em função da Copa, mudou, postergou outras coisas, e muita gente do mercado que está fora da Copa está reclamando. Eu conversei com muita gente que trabalha em eventos, só que não eventos relacionados à Copa, eventos médicos e tudo, e o pessoal está reclamando demais, porque não só os patrocinadores foram todos para a Copa, como os que não têm nada a ver com Copa, eles seguraram o orçamento. Então, assim, aconteceu uma crise aí nesse sentido. E vocês acham que os protestos foram, no fim, para dentro do estádio, para xingar presidente, esses negócios todos que teve aí, no final se resumiu a isso? E isso tem algum valor, algum sentido, alguma coisa assim, ou é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça? Eu acho que é sem pé nem cabeça. Isso mostra como o brasileiro... Essa vaia ao hino do Chile, por exemplo, ela é muito ilustrativa de como o brasileiro ele não tem nenhuma consideração pelo outro, pelo diferente, por quem é de fora. Isso ficou muito claro ali. Para mim foi só uma amostra de falta de educação total, falta de respeito, entendeu? Tanto na vaia ao hino quanto no xingamento a Dilma. Eu achei o xingamento também uma coisa totalmente fora de propósito, porque a vaia ela já estava, ela seria muito bem colocada ali naquele momento, para quem quer protestar contra o governo, que é um direito de todo mundo. A vaia seria legítima, totalmente. Seria até esperado, eu acho. Agora, xingar daquela maneira, acho que não justifica nem a Dilma, nem... Eu achei particularmente deselegante xingar uma senhora com a filha do lado, entendeu? Independente dela ser presidente ou não, dela estar no cargo ou não. E também você xingar o representante da República, o líder máximo do país, num evento internacional rodeado de chefes de Estado, né? Uhum. E usar um termo chulo até, né? Eu acho bastante discutível isso. Agora, voltando só sobre a questão dos black blocs, você percebe também é muito fácil perceber por que os protestos perderam a força. Porque primeiro ficou só os black blocs na rua, e eles perderam completamente, viraram até caricatura no começo da Copa, quando o pai foi lá buscar o filho no meio dos protestos. Aí depois foram descobrir quem era. Era um moleque de 16 anos. Até a vozinha dele, né, parecia que tinha chupado um balão de gás hélio, né? Educação! Parece o menino da propaganda, né? Agora pode tirar a rodinha da moto, né? Sério? E é uma maturidade igual daqueles meninos do joga pra mim, né? Então, assim, ficou desmoralizado completamente. Já tinha ficado antes com a morte do cinegrafista da Bandeirantes, né? E a maioria da população ela não pode aprovar a depredação e a violência gratuita de qualquer maneira. Então, é por isso que foram esvaziados os protestos. Está na cara isso. E voltando à Copa, o que fica de legado? Vocês acreditam que fica alguma coisa? O que vai ser? Como é que vocês estão vendo o evento em si? Eu acho que eu vou falar dos 12 estádios. Os 12 estádios não são bem um legado, né? Ali, pelo menos metade deles são elefantes brancos, né? Olha, é assim. Vamos fazer a conta aqui. Você falou dos 12. Fábio, faz essa pergunta no microfone, que senão não vai gravar. Eu tinha perguntado que, além dos 12 estádios, qual que vai ser o legado? Porque, na verdade, esses 12 estádios eles soam para o governo hoje, a partir daquilo que vocês estavam comentando aí, como, sim, uma espécie de resposta às demandas da população em áreas específicas. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governo, tanto federal como municipal, eles defendem que as obras no entorno de Itaquera, eles podem sim trazer avanços para aquela população que mora ali. Então, que é bastante discutível também, né? Evidente. Bastante discutível. Agora, vamos falar dos 12 estádios, vamos começar pelo começo. Primeira coisa, qualquer pessoa que acompanha o futebol sabe que não deveriam ter 12 sedes, né? Porque você tem Brasília, Manaus, Cuiabá e Natal, que são 4 lugares em que não há futebol. O único lugar que tem é Natal,
Só que ali, no máximo, é o América de Natal, que sobe para a primeira divisão a cada 20 anos. Há Isso é uma futebol, mas não há uma demanda Não. que justifique um estádio daquele porte naquele lugar. Nem perto disso, nem perto disso. A segunda coisa é a seguinte, 2 cidades em que aconteceu isso, São Paulo e Recife. São Paulo nós temos o Parque Antártica e temos o Morumbi e o Pacaembu. Nós precisávamos de um novo estádio ou nós precisamos de mais metrô, mais corredor de ônibus? O estádio era o Morumbi, né? O Morumbi precisava de uma reforma. Precisava de uma grande, mas não foi o Morumbi. Por Morumbi. questões públicas, para fazer um xiste com o São Paulo, que saiu bem caro. Não, né? na verdade, só não foi o Morumbi porque o Ricardo Teixeira ele era brigado com o presidente do São Paulo, por uma questão totalmente... E construir um estádio novo do zero foi bem conveniente também, né? Bastante, então. Aí depois é que entrou a politicagem rasteira chegando ali, e no Recife aconteceu o seguinte, você tem 3 estádios no Recife, você tem o Arruda, você tem os Aflitos e você tem a Ilha do Retiro. E aí eles foram lá e construíram a Arena Pernambuco. E você tem o estádio de Brasília, que é o estádio mais caro da Copa, 1 bilhão e 400 milhões custou. É mais caro do mundo, talvez? Provavelmente. Provavelmente. E você sabe por que chega nesses valores? Porque você tem, no caso do Maracanã foi interessante, o orçamento era de 600 milhões, só que ele permitia aditivos no contrato. E aí foram assim, mais de 15 aditivos no contrato. E tem aqueles atrasos convenientes também para pedir a coisa com urgência. E aí o preço final acabou em 1 bilhão e 200 milhões, o dobro do que estava previsto. Então, assim, era contra isso que as pessoas estavam reclamando. E, no fim, as obras de mobilidade também não ficaram prontas a tempo. O cálculo que fizeram é que nem 10% ficou pronta. Então, assim, agora, durante a Copa, está uma festa, a Copa está linda, está acontecendo, só que você vê os jogos, eles estão lá, estão todos ótimos, os estádios estão funcionando, está tudo maravilhoso, só que em 2 jogos aconteceu uma coisa curiosa. Foi México e Camarões em Natal e Alemanha e Estados Unidos no Pernambuco, em que o jogo aconteceu, uma chuva torrencial caindo, o jogo aconteceu, a drenagem do gramado é perfeita, aconteceu, foi maravilhoso, só que no entorno, fora do estádio, as ruas estavam todas alagadas. Bom, Natal aconteceu uma catástrofe, né, de chuva lá. Não, mas isso ilustra bem qual que foi a crítica que as pessoas estavam fazendo a essa Copa. Esses 2 exemplos que eu citei agora ilustram exatamente o que as pessoas estavam reclamando nas ruas. Mas até que está correndo bem melhor do que eu esperava. Estava correndo bem melhor porque teve o esvaziamento dos protestos, que foi e o caso dos radicais que deram uma recuada. E acreditou-se que eles ia ser muito mais numerosos os protestos e com muito mais adesão, e não teve. E no fim é bem capaz de virar a Copa das Copas mesmo pela questão técnica, né? Porque eu acho que nos últimos anos não teve uma Copa melhor tecnicamente. A questão da Copa das Copas realmente ela está acontecendo no campo. Realmente, o futebol ofensivo voltou. Pelo não sei o que número aconteceu. De gols, né? O saldo de gols é o mais alto desde 58. Né, eu acho que o que falaram que o recorde de gols é 170 e alguns gols de 98. E nós já estamos aí com alguns jogos ainda para fazer e estamos com 155 por aí. Entrando um pouco no futebol, vocês acham que... Como é que vocês estão vendo o Brasil? Vai dar a Hexa, não vai? Como é que é a opinião de vocês aí? Eu fazia muito tempo que eu não vi uma seleção brasileira tão fraca quanto essa, para dizer bem a verdade. Além de fraca, completamente desequilibrada emocionalmente, ficou visível isso. A impressão que me dá é que virou o fio na hora errada, né? Porque a seleção estava voando, né, há 1 ano atrás. Né? Não, os nervos fora de controle geralmente acontecem na estreia, mas depois que eles entram na competição, eles entram numa concentração de se focar naquilo que está acontecendo no jogo, só que parece que foi piorando com os jogos. Então, mas a média etária dessa seleção é bem baixa. É, né? baixa e também, depende né? demais, exclusivamente de um jogador só, que é uma coisa que em 2010 dependia demais do Kaká, agora depende demais do Neymar. É a primeira Copa da grande maioria dos jogadores ali, né? Acho que só 5 disputaram Copa. Você vê, por exemplo, em 2002, você tinha 3 jogadores ali
se um não está bem, o outro vai lá. Tinha o Rivaldo, o Ronaldo e o Ronaldinho. Então, assim, todos os times do Brasil que chegaram a algum lugar tinham alguns jogadores que poderiam decidir a partida. E agora nós só temos o Neymar. Eu acho que é uma questão... E se não for o Brasil, quem que vocês estão apostando? Vocês têm alguma seleção que vocês estão acreditando mais? Aí, ou não tem nenhuma? Eu acho que com tanta zebra nessa Copa, é até difícil de arriscar um nome. A Argentina está batendo na trave em todos os jogos e está passando por causa do Messi também, né? Então, acho eles que têm eles essa até dependência. eu acho que até tem mais craques individualmente do que o Brasil, mas está passando o mesmo aperto que o Brasil. Aliás, quase todos os times estão passando aperto. A Holanda goleou na primeira rodada, parecia que ia ser sensação da Copa e quase fica fora com o México, né? A Alemanha também suou para ganhar de Gana, não foi isso? Não, empatou com Gana, não é? E se o Brasil cair fora, eu vou torcer para a Holanda, eu acho que pelo número de vezes que eles bateram na trave, né? Foram 3 vice-campeonatos, sendo que em 2 eles eram os melhores do mundo, na minha opinião, e não ganharam, né? 74 e 78, né? Eu acho que a Alemanha vem muito forte também agora, apesar de ter tomado aquele susto contra a Argélia, mas é um time muito forte também. Mas o Brasil, mesmo não estando bem, é candidato, eu acho. Eu queria aproveitar, voltando ao tema da política, se esses protestos, essas vaias, toda essa movimentação aí e os protestos que não teve, vai refletir nas urnas, nas eleições agora. Eu acho que diretamente nas urnas não, e isso já foi historicamente comprovado, né? Em 2002, o Brasil ganhou e o governo não se reelegeu. Nas 2 seguintes, o Brasil não ganhou e o governo se reelegeu. Então, eu acho que não tem nada a ver também. Eu acho que não influencia de maneira nenhuma, embora eu ainda veja muita gente achando que vai favorecer o governo ou não vai favorecer. Da mesma forma como o pessoal usou os protestos também, de certa forma, para enfraquecer o governo, né, eu acho. E misturou-se um pouco o governo que está no poder com as reivindicações e tal, e com a própria realização da Copa, eu acho. O que acontece também é o seguinte, em outras Copas eu acho que isso não ficou tão agudo como nessa, porque essa Copa especificamente, ela se tornou um debate sobre o país. Então, quando você tem um debate sobre o país, quais são as prioridades do Brasil, e o Brasil... Eu pelo menos penso que o Brasil, com a organização dessa Copa e agora durante a Copa, eu estou achando que o Brasil ele se olhou no espelho e ele não gostou muito do que ele viu, eu acho. Então, assim, eu tenho visto as pessoas um pouco fora de controle. Está uma histeria geral, assim, a favor ou contra, seja lá o que for. Você está com essa impressão também? Então, como eu já falei aqui, me surpreendeu a forma como a Copa está acontecendo bem. Eu acho que está mostrando que o Brasil tem, sim, condição de fazer o negócio, só que assim, eu acho que a grande questão é a que preço, né? Eu acho que gastou-se muito mais do que era necessário para fazer a coisa andar bem, né? Eram muitos aditivos, você não está entendendo. Então, é um problema isso. Mas, assim, né, questão de conseguir fazer o evento, eu acho que está se provando que se consegue, só que o problema é que preço, né? Eu ouvi uma boa até hoje que disse que nessa Copa nem os jogos estão terminando no prazo que deveriam, né? Porque já houve 5 pois é. Cinco prorrogações. Mas tem uma outra questão também, que é a maquiagem da cidade, da cidade sede durante a Copa. Por exemplo, o Exército do Rio de Janeiro está na rua desde abril, mais ou menos. Por aí. Acho que o Luiz pode dar esse dado mais preciso, mas o Exército está na rua e a PM já fez acordo com os traficantes para que não tenha violência durante a Copa com os turistas. Está surpreendentemente calmo, né? Está surpreendentemente calmo e os turistas estão elogiando muito isso. Agora, depois que a Copa acabar, vai voltar tudo como era antes. Então, assim, você consegue manter por 30 dias uma situação, só que para quem fica aqui, para quem é daqui, é uma situação que não é real, não é o do dia a dia. Então, assim, tem algumas coisas que você pode maquiar como a segurança,
Agora, tem outras que não, como o caso, por exemplo, eu vi muitos gringos reclamando de preços abusivos e trânsito. Ou seja, a mobilidade urbana não saiu e os preços estão saindo do controle também. Quer dizer, eles entenderam bem o espírito da coisa. Só para acrescentar que os estrangeiros entenderam o espírito da coisa, né? Estão bem afeiçoados à realidade. A realidade deles aqui está sendo bem mais amena do que a nossa, do que a realidade de quem fica, na verdade, né? Então a gente não pode esquecer isso também. E outra coisa que por enquanto é difícil de discutir, porque a competição ainda está acontecendo, é que os governos da cidade sede, dos estados sede, vão ficar muito endividados com isso. O estádio de Curitiba, por exemplo, que é uma parceria público-privada, eles disseram, é o estádio do Atlético Paranaense, é uma parceria com o governo do estado, só que toda a dívida está nas costas do governo. E como que ele vai fazer para pagar isso daí? O próprio Corinthians está pensando porque a dívida que o Corinthians tem agora é impagável. E aí eles estão negociando o naming rights lá da Arena. Arena André Sanches, que é o nome carinhoso que eu dei para o estádio do Corinthians. Então, voltando às eleições, queria que vocês falassem como é que vocês estão vendo o cenário eleitoral até agora e como é que vocês veem cada um dos 3 candidatos à presidência. Bom, a Dilma ela representa o desgaste de um governo que está há 12 anos no poder e não tem mais benesses a conceder para os seus aliados, né? Porque foi um inchaço de base aliada que não tem mais para onde crescer. Aumentou o número de cargos, ministérios e tudo, e não está comportando mais. Então, esse modelo de governo de coalizão, ele está com os dias contados, eu vejo dessa forma, não tem mais como você negociar isso, até porque as pessoas não estão aguentando mais esses acordos do jeito que eles estão sendo feitos. Mas para estar com os dias contados, seria necessário uma reforma política, que é uma coisa que eu acho que, para mim, a grande falha dos governos do PT foram ter todo o capital político que eles tiveram quando foram eleitos, tanto o Lula no primeiro mandato, até no segundo, quanto a Dilma, foi aproveitar esse capital e falar, bom, vamos fazer as reformas que seriam necessárias, né, que são necessárias, né? E eles não aproveitaram esse momento e agora, novamente, se não for feito, vai continuar. Passou da hora, né? Passou da hora. Só que não sei se é muito interessante para os próprios políticos mudar esse esquema, porque eles se beneficiam disso, né? Todos eles. E assim, não vamos ser hipócritas, né? São todos os partidos, eles agem igual, né? Não tem, da mesma forma como o Mensalão, para mim, não é o maior escândalo político da história do Brasil, entendeu? Porque é uma prática comum a todos os partidos, né? Então, a maneira como eles atuam é comum a todos. E o que propicia isso é o sistema. Você não governa sem coalizão, você é obrigado a fazer alianças com partidos que não têm nada a ver ideologicamente com o que você pensa, né? Começa fazendo algumas concessões, aí daqui a pouco vira uma negociação, um balcão de negócios. O PSDB, né, ataca o PT por se aliar ao Sarney, mas eles se aliaram ao CM. É tudo igual, na verdade, né? E a nova política do Eduardo Campos, que durou quanto tempo? A nova política, por enquanto, ela está no discurso, né? A gente viu porque, assim, nessas últimas semanas, a Marina vinha aí falando da nova política, tem que repensar, que é um discurso que está bastante em consonância com o das ruas. Só que daí vai lá o PSB, que é o partido do Eduardo Campos, e forma uma aliança com o PSDB no estado de São Paulo, indicando o vice do Alckmin, e no Rio de Janeiro se alia com o PT. Então, eles querem quebrar a polarização de que maneira? Se aliando a eles? Então, eu não entendi qual que é a solução que ele deu. E o caso do Aécio, o que me preocupa no Aécio é o seguinte, muito pior do que essas coisas de cocaína que falam dele, essa postura autoritária que ele tem, que as pessoas falam muito pouco.
porque ele, gostando ou não, ele fechou a boca da imprensa mineira, muitos jornalistas foram demitidos, é que não repercute no Brasil inteiro, mas lá em Minas é bastante conhecido isso. E agora, no começo do ano, um fato que não teve muito destaque, mas que eu considero relevante para analisar o perfil do candidato, é ele ter tentado censurar o Google para retirar esse conteúdo difamatório de cocaína, não sei o que tal, que ele fala do que ele chama de submundo da internet. Então, assim, parece uma bobagem, mas quando o cara está com a caneta na mão, esse tipo de pessoa vai ter uma atitude muito preocupante até, assim, do que eu consigo antever do que ele pode fazer. Aí, na questão das propostas, vai de cada um. Agora, o perfil da pessoa me preocupa demais. E a aposentadoria do Sarney, há esperança? Eles perceberam que os ventos estão mudando, e o Sarney ele enxerga, apesar de tudo que a gente fala dele, ele percebeu que o vento mudou e ele usou a história dos 84 anos de vida para falar que já está na hora de... Deve estar cansado também. Está saindo espertamente. Não, ele não se cansa do poder nunca. Porque ele vai continuar articulando por trás, você acha que não? Vai. Ele vai continuar sendo influente, mas sem cargo, só isso. Não vai mudar. Mas talvez sem a força do nome Sarney ali, a coisa desande um pouco. Né? O que aconteceu foi que no Maranhão a oposição ao grupo Sarney se fortaleceu muito e se uniu agora. Você tem tudo ali agora. PDT, PCdoB, todo mundo está contra agora. A esperança foi ótima. A Eugênia quer perguntar. Uma dúvida que não é minha, só vou replicar o que o José Simão indagou há alguns anos. Quando, nessa casa do Sarney, volta para a Federação Brasileira, o Estado do Maranhão, ou é partilhado entre os filhos dele? Porque isso é uma brincadeira, não é? Agora, o Sarney, ele deu uma declaração pífia, né, recentemente, dizendo que ele vai continuar fazendo política como o Fernando Henrique Cardoso e como o presidente Lula, porque os dois ainda são atuantes através de fundações, do instituto, perdão. Cada um tem o seu instituto. Então, você vê a quem ele se ombreia, né? Ele diz que a ação dele vai ser como dois presidentes, né? Quer dizer, ele vai perder o trono, mas não tem nenhuma vontade de perder a majestade. Eu vi que você dedica o livro ao Milor Fernandes, e que era um arqui-inimigo, não é, do Sarney, porque ele fez uma crítica a um dos livros do Sarney, o Brejo do Guará. Brejal dos Guajás. Imagine, tem o Marimbondo de Fogo. Né? Tem o Dono do Mar também, que o José Simão chama de o Dono do Maranhão. Isso, daí que por isso ele perguntava se voltava para a federação, se o Estado voltava a integrar a federação. E tem um que era o favorito do Paulo Francis, que era Au-delà des eaux, que devia ser Além das Águas, talvez esse, que foi traduzido em francês. Então ficava Au-delà des eaux. Bom, Sarney vai continuar fazendo política de qualquer maneira, tanto que eu coloquei ele como uma das múmias da política no livro, né? Porque realmente esse é um Matusalém da política que está aí desde... Ele foi eleito em 66, eu acho, 65 ou 66, e por duas vezes só, e por muito pouco tempo, ele deixou de governar o Estado. O grupo dele perdeu a eleição em 2006 para o Jackson Lago. Só que aí o que aconteceu? O outro lado também faz prática errada de política e se envolveu com empreiteira e tudo não sei o quê. Tudo que ele teve que fazer, como ele controla a imprensa do Estado, é só divulgar as práticas do Jackson Lago na mídia, que eram os esquemas com a Gautama. E aí o grupo dele voltou imediatamente para o poder. É assim que você mantém um reduto eleitoral. Muito simples. E a eleição do governo estadual aqui em São Paulo, vocês querem comentar alguma coisa? Não? Como é que está indo? Eu acho que está na cara que vai ser Alckmin e Scaff no segundo turno,
E o próprio PT já abandonou o seu próprio candidato para o Maluf, já abandonou, tirou foto com o Padilha e depois foi lá se aliar com o SCAF. Então, quer dizer, né? Talvez os nossos filhos não vejam o PT assumir o governo do Estado, porque eles não têm... A cidade eles conseguem, mas o Estado não, né? O Estado é muito refratário ao PT, né? O Estado de São Paulo. O interior é muito refratário. O Estado como um todo, né? Sim, é. Na cidade ele já vem perdendo eleições federais e tal, né? Para cargos federais, mas a questão do governo do Estado mesmo é bem difícil para eles, né? O SCAF também não sei se tem fôlego, apesar de todo esse problema da água com o Alckmin e tal, eu acho que está muito, muito perto dele ser reeleito outra vez. O SCAF é o que se apresenta como a oposição mais, eu acho que ele mais viável agora aos olhos do eleitor, talvez. Mas... Eu acho que ele vai ter uma canseira para se reeleger. Se ele se reeleger. Não é engraçado o PT apoiar o ex-presidente da Fiesp, não é? No mínimo, uma piada. Não, é porque assim o PT ele está aliado com os partidos da esquerda, né? E no segundo turno, se der mesmo Alckmin e SCAF, o PT vai para o lado do PMDB e esses partidos vão para a oposição, na verdade, porque o presidente da Fiesp, que é o inimigo número 1 desses caras, quer dizer, não vai ter jeito. Engraçado. E outra coisa que eu queria aproveitar aqui que eu gostei muito no seu livro, queria que você comentasse, e o Batistão também deve ter opiniões, sobre aquela charge da nova direita e a nova direita, enfim, os comentaristas da nova direita, os representantes, que eu achei muito... Eu morri de rir. E depois o Fábio tem uma pergunta também. Bom, essa é uma página que eu pensei... eu fiz ela, foi esse ano até, foi bem depois de eu ter saído do jornal. Para quem está com o livro? E qual que é a página para quem está com o livro? Aí eu não vou lembrar. E eu pensei nessa página exatamente por isso, porque esses comentaristas são os caras, além de terem os que mais têm audiência, são os caras que pautam o que as pessoas estão falando na rua. E não adianta falar que o que essas pessoas falam não vai repercutir, não vai ter nenhuma ressonância nas urnas, porque vai. Só que eles repercutem, página 30 e 31, é isso aí. E o que as pessoas vão falar na rua é muito uma reprodução tosca do que esses caras falam, que já é tosco. Então, não preciso nem citar os nomes. Como essas coisas são compartilhadas cegamente, né? Ninguém questiona. Não, né? E o pior de tudo, sabe o que é? Elas compartilham, elas só leem o título e elas compartilham. Elas não leem o que está escrito. É impressionante isso. E o que tem de bobagem escrito ali também é uma coisa de louco, né? Pergunta. Eu queria lembrar que o Júlio, em 2004, 2005, escreveu sobre a neodireita da internet. E ele apanhou bastante. Quando saiu o Wunderblogs, o livro. E que ali era uma gestação dessa geração que hoje tem muita força. O Luiz Eduardo também acompanhou na época, que é um grupo que se consolidou de lá para cá. Eu e o Pozonov apanhamos muito. Então, você percebe isso, né? Quer dizer, percebia isso nas charges, percebe isso nas mídias sociais, quer dizer que eles agora não têm mais, não é mais uma direita envergonhada, ela é cada vez mais estridente. Escancarada, para usar um termo do Hélio Gaspari. A direita escancarada, a direita envergonhada. Antes era envergonhada, agora é escancarada. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte: o PT também ajudou bastante nisso ao radicalizar o discurso dele. Então, quando ele começa essas coisas de falar que a elite não gosta de pobre, não sei o que tal, o que acontece? Empurra esses caras todos para se unirem. O próprio Rodrigo Constantino, ele criticava o Olavo de Carvalho. Ele falava a direita tacanha, o astrólogo embusteiro, não sei o que lá e tal. Hoje ele é um seguidor da direita. Medievalista. Medievalista. Ele não só é parte dessa direita tacanha, como ele é um seguidor do astrólogo embusteiro hoje. Então, assim, também existe o PMDBismo nessa direita, porque juntou aqueles liberais radicais, os devotos do Deus Mercado,
juntou com essa turma, com essa direita religiosa. Então agora eles já estão tudo ali no meio do bolo. E o discurso é assim, o mais estridente possível e de ódio mesmo. Então, assim, eu achava que era muito importante fazer uma crítica a esse tipo de discurso, porque tem muita gente comprando esse discurso. E é um discurso bastante facilmente rebatível, porque eles arrotam muita opinião ali também, e eles falam que não, é que eles são os donos dos fatos, e que o governo distorce os fatos. Bom, até distorce mesmo. Agora, os fatos não estão com eles. Eles estão dando uma opinião, e fora aquela paranoia que eu já tinha citado, né? Essa história de dizer que o próprio Roger do Ultraje a Rigor, ele abraçou o Olavo de Carvalho e parece que dorme. As pessoas estão se revelando. Estão se revelando. E parece que dorme com o livro dele na cabeceira, né? Porque ele fala. Lobão também. Ele fala, outro dia eu vi ele batendo boca com uns amigos meus no Twitter, falando que não havia mais nenhuma dúvida de que estamos vivendo uma ditadura comunista. João Como é que eu Baroni poderia também, lançar um livro desse numa ditadura comunista? Quer dizer, não faz sentido nenhum. João Baroni também, né, tá do lado dele. Todos os roqueiros dos anos 80, o baterista dos Paralamas também tá. Esse daí é um que tem aparecido menos, então, mas esse eu não vi ainda. O Lobão ele já ensaiou essa guinada aí já desde a última eleição, e o Roger foi outro que entrou também forte nessa disputa aí. Então, eu achei importante colocar não só os caras que ficam fazendo esse discurso de que o governo é maravilhoso, tudo que o governo faz é lindo e sensacional, como os caras que falam que o extremo oposto, eles agem como se só tirar o PT do poder fosse resolver todos os problemas do Brasil. O PT é parte do problema, vamos entender. Então agora você está devendo para nós uma charge dos roqueiros da nova direita, que daria uma bela repercussão. Eu acho que essa é uma boa sugestão, eu vou fazer, vou acatar essa. E um negócio que é curioso, que na política a direita não está representada, né? Porque hoje todo mundo é de esquerda, né? As bandeiras são todas as de esquerda. Até né? a direita fala que é de esquerda, né? Exatamente. Então o DEM fala que é social, tudo é social, não sei o quê. Então assim, vai chegar uma hora. Uma coisa que a gente precisa também já prever aqui, que eu acho que vai ser muito perigoso para as próximas, não para essa, mas para as próximas eleições, é a entrada dos evangélicos no debate. Porque esses caras eles misturam política com religião, e isso é o atraso máximo que se pode imaginar. Se as pessoas acham que o PT, que é o problema, não sei o quê, espera entrar os evangélicos para você ver o que vai ser o problema. E tem poder econômico. Tem poder econômico, e esse pastor Everaldo, que está aí subindo nas pesquisas, ele já está com 3%, e o discurso dele qual que é? É o mesmo de sempre, contra aborto, contra casamento gay e tudo. E, aliado a isso, ele fala que vai privatizar tudo. É isso. Privatizar tudo, não sei o quê. Aí, se você for perguntar para esse cara como que ele vai fazer, como que vai privatizar, qual que é a melhor maneira, ele não vai saber falar. Ele fala que acreditando em Deus a gente vai conseguir. É isso. Ou seja, a direita tradicional pegou as bandeiras da esquerda e eles pegaram o legado da direita e estão levando adiante. Né? Eles estão sendo a verdadeira direita agora. Né? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Eugênia. É uma dúvida muito simples. Logo no começo, vocês falaram da charge, da caricatura, explicaram a diferença, mas ele mencionou o cartoon. E eu não ficou claro para mim o que seria o cartoon. É que a gente só falou de passagem. Né? A charge e o cartoon elas são muito parecidas. A diferença é que o cartoon é atemporal, ele não está ligado a um fato específico que tenha acontecido, do noticiário, né, ao contrário da charge. Né. A charge é especificamente uma piada gráfica ou um comentário, né, sobre um comentário gráfico sobre um fato noticiado, né? E geralmente o cartoon ele não usa, eu acho que nunca, dá para dizer até nunca, ele nunca usa um personagem conhecido.
Na verdade, o cartoon ele ilustra uma figura da época e ele é um desenho que pode valer por toda uma geração, pode até atravessar gerações. Sim, sim. Dá um exemplo de cartoon, então, vocês dois. Putz, agora lembrar assim. Talvez se a gente lembrar e colocar aí para o Aquelas pessoal. coisas do jaguar, de árvore. Jeremias, o Bom, sim, exatamente. Mas aí já está misturando um pouco com quadrinhos também, né? Os personagens do Laerte, né? Tem bastante disso também. Um desenho que esteja atacando o governo, por exemplo, é uma charge porque você está localizando aquele governo e tal, né? Agora, o cara que está fazendo, ele faz uma representação de um cara que escorrega na rua, ou que ele está pedindo esmola simplesmente, que não está ligado a nenhum fato, entendeu? O cartoon clássico é o cara na ilha deserta, né? Que talvez seja o tema que tenha mais cartoons no mundo, né? Seja a ilha deserta, né? Isso é um cartoon clássico, né? Que não está ligado a um fato específico. Então. Eu queria, assim, já que vocês citaram o Laerte, enfim, seria legal talvez vocês indicarem, enfim, referências que vocês têm, coisas que vocês, trabalhos de outros artistas que vocês acompanham, que vocês gostam, de repente alguém jovem que vocês gostam, para as pessoas seguirem, conhecerem e tal. Seria legal. Bom, aqui no Brasil nós temos muitos artistas bons. Eu vou falar mais de chargistas, que é a minha área, e o Batistão fala de caricaturistas. Eu acho que tem chargistas muito bons, o Lésio Júnior, você tem o Quinho, lá de Minas, o próprio Chico Caruso, ele é muito bom no papel, naquele 3D que tem do Jornal da Globo já não é bom, agora no papel ele é bom, é muito bom. O Angeli, na página 2 da Folha, tem o Benê também, Jean Galvão, Dálcio. O Dálcio, inclusive, ele faz muito bem tanto a charge quanto a caricatura. O Lésio Júnior também. Então, o Alpino. Alpino é outro que tem um traço muito reconhecível também. Então, são artistas muito bons. Aí. E lá fora, tem o Sebastian Kruger, que é um alemão, que faz umas caricaturas hiperrealistas, que é uma coisa fantástica. O Brasil é uma escola de humor gráfico muito reconhecida no mundo, né? Você que já ganhou salões, até no Irã você já ganhou prêmio lá também. Muitos brasileiros são premiados em salões internacionais e tal, e o brasileiro é muito respeitado nessa área, né? A gente tem grandes caricaturistas contemporâneos como o Dálcio Fernandes, o Quinho. Fernandes é fantástico também. O Páfaro, o Lucas Leifos, o Tiago Reus, o Gilmar Fraga. Nossa, tem uma infinidade, né? O Brasil está muito bem representado, né? Isso falando mais especificamente de caricatura, né? E é uma escola que vem lá de trás, de J. Carlos, de Belmonte, né? E os caras da época do Pasquim, né, Paulo Caruso, né, e acho que tem uma riqueza muito grande no Brasil nessa área. Eu acho que fora do traço também eu preciso citar, não no traço também, mas principalmente no contexto de humor, mesmo o Milor Fernandes, que vai ser homenageado pela Flip esse ano, que para mim é o maior humorista que esse país já teve e talvez um dos grandes, um dos maiores autores também que a gente já teve aqui. O próprio Ziraldo, que é uma influência, o traço do Ziraldo é uma influência para quase todos os cartunistas brasileiros. Sim, o Ziraldo, e ele, já com bastante idade, continua produzindo muito também, né, o que é mais impressionante. E o Milor produziu até o fim da vida, né? Até quando ele teve o AVC, ele produziu vertiginosamente, né? Então, foi bem proveitoso para todo mundo. Legal. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais aí, cada um. E, enfim. É isso. Obrigado pela presença de vocês e vamos continuar aqui com os autógrafos do Diogo. Bom, obrigado vocês por terem vindo, você, Júlio, por mediar, Batistão, que escreveu o prefácio
do livro e veio aqui debater. Foi uma honra escrever o prefácio. Pô, foi demais. Eu vi a gestação desse livro praticamente quando eu não tinha intenção de ser livro. Né? Eu acompanhei a produção de quase todas essas charges que estão aí no livro, né? E a gente pode até dizer que foi, usar um termo exagerado, assim, você foi um visionário, né? Porque você, de certa forma, você está fazendo há muito tempo, você está nessa pauta do que viraram as manifestações no ano passado, né? Você aquilo tudo já estava no seu trabalho, né? Você só precisou reunir isso, né? Você pegou o gancho dos protestos, mas o livro estava pronto, né? Você já tinha esse material. O trabalho, na verdade, ele foi de edição, na verdade. O que eu coloquei foi só esse desenho que você citou dos blogueiros e tudo, para dar uma atualidade ao livro, mas a espinha dorsal dele já estava pronta já há muito tempo. Então, com o gancho, eu fui fazer um trabalho de edição e ficou muito pertinente, né? Está super atual, mesmo com charges de 5 anos atrás, ficou muito atual, né? Inclusive com algumas charges que se mascaram um pouco de cartoon do teu tema, Eugênia, que você perguntou. Porque tem algumas charges, mais para o final do livro você vai notar, que são charges que não têm um personagem conhecido, só que elas revelam uma prática arraigada da política. Então, como que as alianças são feitas, qual que é a mentalidade desses caras. Então, ela é uma charge, mas meio cartoon também, assim, porque ela vale para qualquer dia que a gente está vivendo aqui. E valia na época que ela foi publicada, está valendo agora. Então, e o mais gostoso de tudo foi reeditar essas conversas que a gente tinha lá lado a lado na redação e poder compartilhar isso daqui, até para quem vai acompanhar pelo YouTube aí depois, se vocês tiverem alguma crítica para fazer, por favor, comprem o livro antes, né? Então, eu ia perguntar isso. O livro está em todas as livrarias, né? Na internet. Sim, já tá em todas, e agora com a Copa a tendência é que ele ganhe um pouco mais de atenção, porque a política vai ser mais debatida. Inclusive, teve muita gente que falou sobre qual que vai ser o legado da Copa. Eu acho que o maior legado dessa Copa é o Brasil finalmente estar debatendo o Brasil, na verdade, porque isso nunca tinha sido feito. As pessoas nunca olharam para dentro desse país e questionaram o que estava acontecendo. Então, eu acho que foi pertinente para isso. Apesar de todos os gastos, foi revelador também das práticas da política que estão acontecendo. E eu acho que, se existe um legado da Copa, o legado é esse, é o debate sobre o país. Uma boa oportunidade de fazer uma autocrítica consciente, né? Exatamente. Se não for agora, eu não sei quando é que vai ser. Então, eu acho que inclusive o livro pode ajudar de alguma forma até a desmontar algumas dessas opiniões que estão sendo repercutidas na internet. Então, por isso que eu achei tão importante entrar nesse assunto também. É isso aí. Bom, Alguém tem mais alguma pergunta última? Alguém tem mais alguma? Não? Fábio olhou com uma cara. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Bom, da minha parte, é só agradecer o convite, tá? E desejar sorte ao livro. Espero que muita gente tenha acesso, porque realmente é muito interessante e muito pertinente essa discussão que você traz. Legal. Obrigado a vocês, parabéns a todos e, bom, a gente se vê por aí. Valeu. Obrigado.